A fé que move montanhas. Esta é uma palavra que vai trazer transformação para a sua vida, para que a partir de hoje você vença problemas antigos ou que se repetem. Em Marcos 11:23 fala: verdadeiramente eu afirmo a vocês que se alguém falar a este monte, levanta-te e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que disser, assim será feito. A fé que move montanhas é uma fé prática, dinâmica. Mas o que é fé? Na Bíblia Sagrada está escrito: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Ainda em Tiago 2:26 fala: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Quais são as obras da fé? Bom, pode ser considerado como obra da fé desde um primeiro passo, como fez o apóstolo Pedro em Mateus 14:28. Quando ele disse: Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Isso ele fez quando ainda era só um discípulo e ainda não havia recebido o Espírito Santo, ou seja, sido revestido do poder, ou até alcançar um objetivo, como a mulher do fluxo de sangue que dizia consigo: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Marcos 5:28. Ainda pode ser como os amigos do paralítico que desceram pelo telhado na casa onde Jesus se encontrava, que se encontra em Marcos 2:4. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Mas também pode ser apenas declarar a palavra, crendo que recebeu. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21:22. O importante é que precisamos exercer a fé para termos uma vida vitoriosa. Na verdade, existem dois tipos de fé: a fé em Deus e a fé na palavra de Deus. A primeira, a fé em Deus, baseia-se em apenas crer que Ele existe, sendo uma fé comum a muitas religiões. Mesmo os não cristãos creem que existe um Deus, não necessariamente sendo o Deus trino das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Em Tiago 2:19 diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Porém, apenas isso nunca irá lhes garantir a vitória ou mesmo trazer qualquer benefício. Em Mateus 25:41 diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, mesmo que os demônios creem, não são salvos. Já a segunda, a fé na palavra de Deus, é baseada no conhecimento e reconhecimento de quem Deus é, de como Ele é, do que Ele fez e já conquistou por nós na cruz do Calvário, de como Ele age, de suas promessas e propósitos para cada um dos seus filhos, sua noiva. A palavra de Deus não volta vazia, como está em Isaías 55:11. Também, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Certamente que não. A própria palavra de Deus testifica do seu poder, que está em 1 Coríntios 1:18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Ainda, em 1 João 5,14 fala: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Logo, a fé que move montanhas é uma fé expressa verbalmente, ou seja, falada, como já foi dito, que está em Marcos 11:23. Você pode perguntar: será que é só isso? Declarar a palavra de Deus? Apenas isso já me garante uma vida de vitória? Bem, em toda a palavra de Deus encontramos promessas condicionadas, como por exemplo, em João 11:40, disse-lhe Jesus: não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus?
Também em 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Deuteronômio 28, praticamente todo ele mostram as bênçãos e as maldições que viriam, condicionadas às atitudes do ser humano. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Deuteronômio 28, 2. E assim por diante. Então, através da palavra, encontramos condições para vivermos uma vida de vitória na presença de Deus em todas as áreas das nossas vidas. Quais são essas condições? Fé. A primeira é crer que Deus tem poder, como está em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Isso não é fé na fé, pois os próprios discípulos tinham pouca fé e pediram a Jesus que lhe acrescentasse, como está em Lucas 17:5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Mas nem por isso deixaram de realizar os sinais e maravilhas, como relata em Lucas 10:17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Por isso, nossa fé deve estar firmada no poder de Deus e nas suas promessas para nós. Conhecimento. Neste ponto entra o conhecimento da palavra de Deus, e é por isso que devemos ler, ouvir e meditar na palavra. No entanto, não leia a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Antes, inicie orando, pedindo ao Espírito de Deus que a revele a você, tornando-a viva, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica, como está em 2 Coríntios 3:6. Porque desde criança, você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. Podemos perceber que há uma lógica nisso, pois como podemos saber que, como filhos e filhas de Deus, não precisamos temer mal algum se não conhecermos o Salmo 91, onde diz: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devassa ao meio-dia? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Ou como saber que é a vontade de Deus nos curar para que o seu nome seja glorificado e se cumpra a palavra que está no Salmo 103? Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Salmo 103, 3-6. Isaías 53:4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Assim, é necessário conhecer o que dizem as Sagradas Escrituras para que, pela fé adequada, se torne eficaz, liberando o poder de Deus para solucionar as situações das nossas vidas. Praticar. Existem 2 modos de praticar a palavra de Deus. Um é obedecendo e o outro é declarando. Obediência. É preciso conhecer para obedecer a palavra de Deus. Dessa forma, o diabo não terá legalidade para agir nas nossas vidas. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Isaías 59:2. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. E não deem lugar ao diabo. Efésios 4:27. Baseados nessas palavras, podemos perceber que é impossível vencer as lutas, provações e tribulações enquanto houver brechas. Por isso, devemos nos santificar pelo lavar da palavra. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Salmos 51:2.
Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. João 15:3. Também precisamos nos achegar ao trono da graça diante do Pai e confessar os nossos pecados para sermos perdoados e purificados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Assim, temos que nos converter dos nossos maus caminhos, abandonando de vez o pecado. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. O outro modo de praticar a palavra, então, é pela declaração da palavra. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10:9. Precisamos declarar. Confessar é declarar. Desde o primeiro momento em que o Espírito Santo nos convenceu do pecado, de que Ele era a justificação dos que creem, devemos confessar com a nossa boca, primeiramente declarando que Jesus Cristo de Nazaré veio em carne, que é Senhor e Salvador de nossas vidas, e também o invocando, o chamando para viver dentro de nós. Comunhão. Declarar a palavra sem comunhão, sem entrega, não é fé, é feitiçaria gospel. Não devemos usar as palavras da Bíblia como se fosse um encantamento, mas com entendimento e sabedoria adquiridos pela comunhão com o Santo Espírito de Deus. Jesus disse em João 15:5: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ainda houveram homens que tentaram exercer autoridade sobre o diabo, porém não conheciam a Deus, não tinham comunhão com ele, e por isso não obtiveram vitória. Esse relato está em Atos 19:13 e 15:16. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. E mostra como esses homens sofreram dano, retaliação da parte do inimigo, por não terem comunhão com Deus, assim não o conhecendo realmente. Nos versículos 15 e 16 fala: Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Portanto, é necessário, antes de mais nada, conhecer a palavra de Deus, orar segundo a sua vontade e propósitos, e declarar-a sobre as nossas vidas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém.